Montanhas. Existem muitas coisas que podemos falar sobre esses monumentos da natureza. E uma dessas coisas são os mistérios que estão em torno destes locais. Afinal, ao longo da história, muita coisa bizarra já aconteceu nos pontos mais altos que temos no planeta. Desde achados milenares a desaparecimentos misteriosos. Então é por isso que no vídeo de hoje estaremos conhecendo alguns horrores e mistérios das montanhas. Não é segredo que lugares bastante frios têm uma capacidade muito boa de preservar corpos de seres vivos, que por algum motivo pereceram naquele lugar. Inclusive, esse fator ajuda com que corpos mumificados de muitas espécies que andaram pela Terra há milhares de anos sejam preservadas até a modernidade, podendo ser estudadas por cientistas atualmente. Como é o caso de corpos mumificados de mamutes e outros animais que são encontrados em uma camada terrestre que é conhecida como pergelissolo ou permafrost, que é caracterizada por ficar permanentemente congelada. Camadas essas que são encontradas no extremo norte do planeta. E falando de um caso semelhante, temos um dos achados arqueológicos mais fascinantes e misteriosos dos últimos anos. Em 19 de setembro de 1991, foi encontrado nos Alpes de Venosti, entre a fronteira da Áustria e da Itália, um corpo mumificado de um ser humano que parecia estar bastante preservado. É claro, dado a quanto uma múmia muito antiga pode estar preservada. Essa tal múmia foi encontrada por dois turistas alemães, chamados Helmut e Erika Simon, que praticavam alpinismo na região, a mais de 3.000 metros de altura. Quando a existência da múmia foi notificada para as autoridades, eles retiraram a múmia do local alguns dias depois da sua descoberta, no dia 22 de setembro. Ela foi levada para ser examinada na cidade de Innsbruck, na Áustria, e após ela ser estudada por arqueólogos, foi constatado que a múmia era bem velha, mas bem velha mesmo, já que se acredita que ela tenha mais de 5.000 anos de idade, isso mesmo. A pessoa que se tornou essa múmia estava viva entre os anos de 3.359 a 3.105 anos antes de Cristo, em uma época que é conhecida como a Idade do Cobre, ou o Calcolítico. A sua idade faz com que essa múmia seja a mais antiga encontrada na Europa e uma das múmias mais antigas já encontradas, rivalizando com outros achados como as múmias encontradas no Egito em 1896, que são datadas de em torno de 3.400 anos antes de Cristo, que ficaram conhecidas como as múmias pré-dinásticas Gebelen. A múmia era no passado um homem e ela ficou popularmente conhecida pelo nome Otzi. Nome esse dado em homenagem aos Alpes onde a múmia foi encontrada, que em alemão os Alpes são conhecidos como Otztaler Alpen. Otzi também ficou conhecido como o Homem de Gelo. A preservação da múmia também possibilitou que fosse estudada as roupas que Otzi usava no momento da sua morte, revelando mais sobre os costumes dos povos que viviam na região durante aquela época, que por a Idade do Cobre ter acontecido há muitos milênios atrás, não sabemos muito como os humanos viviam naquela época. E a partir desses estudos sabemos até de algumas características físicas de Otzi. Ele tinha olhos e cabelos castanhos escuros e um tom de pele semelhante aos povos que habitam regiões do mar Mediterrâneo. Com base em análises do seu DNA, se acredita que Otzi era descendente de um grupo de agricultores do período neolítico que migraram da atual Turquia para a Europa entre 8.000 a 6.000 anos atrás. Esses agricultores substituíram em grande parte os caçadores-coletores que habitavam a Europa durante o Paleolítico. A linhagem genética materna de Otzi não está mais presente nas populações modernas, mas a sua linhagem paterna ainda pode ser encontrada em grupos populacionais que vivem em ilhas do Mediterrâneo, como é o caso da ilha Sardenha, que atualmente pertence à Itália. Uma das coisas que intrigam os arqueólogos e os cientistas é a causa da morte de Otzi, já que se acredita que ele
foi assassinado. Isso baseado em indícios que ele foi morto por uma flecha que atingiu uma artéria em suas costas, próximo ao seu ombro esquerdo, algo que pode ter feito ele sangrar até a morte. E também foi encontrado nele indícios de uma hemorragia cerebral, que pode ter sido causada por ele cair e bater na cabeça, ou do seu assassino ter o finalizado com uma pancada em sua cabeça. Mas não se sabe ao certo o que causou essa tal hemorragia. Até hoje se debate o que Otzi fazia em um lugar tão isolado e qual foi o contexto exato da sua morte, algo que possivelmente nunca saberemos. E baseado na sua descoberta, em 2017, foi produzido um filme chamado Iceman, que conta uma história ficcional que especula como foi a vida de Otzi e como se deu seus momentos finais. No filme, o personagem principal busca vingança pelo massacre de seu povo. Mas como dito no início do vídeo, lugares mais frios, como é o caso de topos de montanhas, têm uma alta capacidade de preservar corpos por um bom tempo. E esse fato faz com que também exista coisas bem mórbidas, como é o caso dos cadáveres que podem ser encontrados no pico mais alto do mundo, o Monte Everest. Cadáveres esses que pertenciam a alpinistas que falharam em escalar o monte e acabaram morrendo durante o percurso. Os seus corpos nunca são recuperados da montanha, já que seria arriscado demais fazer isso. Logo, eles ficam para sempre no monte. E é justamente por isso que o Monte Everest é considerado hoje um grande cemitério a céu aberto. E algo que também podemos relacionar a essa ideia vem de um dos casos mais bizarros que envolvem montanhas, que vem lá da Índia e se trata do caso do Lago Rup-Kund. O Lago Rup-Kund é encontrado a 5.029 metros acima do nível do mar, encontrado entre as montanhas mais altas do país, que fazem parte da Cordilheira dos Himalaias. Ele se localiza no estado de Uttarakhand, no extremo norte da Índia. Esse lago fica a maior parte do tempo congelado, mas nas estações mais quentes, quando ele é descongelado, o lago revela um achado bastante bizarro. No caso, uma série de restos mortais humanos, em sua maioria ossos, que estão depositados tanto nas margens do lago quanto em seu fundo. Alguns desses ossos, devido às baixas temperaturas, também apresentam partes de carne que foram preservadas. Esse fato já era relativamente conhecido pelos habitantes locais. No entanto, os ossos do Lago Rup-Kund ganharam notoriedade apenas em 1942, quando os ossos foram descobertos por um guarda florestal britânico que patrulhava a área durante aquele ano. Estima-se que haja restos mortais de algo entre 600 a 800 pessoas no lago. Tanto os habitantes locais quanto os arqueólogos e pesquisadores desenvolveram diversas explicações para todos aqueles ossos serem encontrados naquele lago. Alguns dizem que eles poderiam pertencer a soldados que tentaram invadir o Tibete durante o século XIX e acabaram morrendo na região. Há também quem diga que o lago era uma espécie de cemitério onde era depositado corpos de pessoas com algum tipo de doença. Estudos, no entanto, levantaram que todos os restos mortais presentes ali pareciam ser de pessoas saudáveis, que a maioria tinha uma idade que variava de 35 a 40 anos, com algumas mulheres mais velhas, e com nenhum resto mortal que pertencia a alguma criança. Testes de radiocarbono realizados nos esqueletos indicaram que alguns deles datavam de cerca de 1.200 anos atrás, durante o século IX, por volta do ano de 850. Apesar de estudos futuros encontrarem ossadas que datam de tempos mais recentes, indicando que todas essas 600 ou 800 pessoas não morreram de uma vez, descartando assim hipóteses que apontavam que as mortes foram causadas por algum tipo de desastre natural que matou todas aquelas pessoas ao mesmo tempo, o que seria um grande cataclisma. Também parece que as ossadas pertencem a diversos grupos étnicos que vivem ou viveram ao redor do Himalaia e até em outras partes do subcontinente indiano, não sendo pertencente a um único grupo ou povo,
com algumas ossadas que pareciam até serem de pessoas que tinham origem em terras banhadas pelo mar Mediterrâneo, terras essas que ficam bem longe dos Himalaias, o que coloca ainda mais dúvidas em toda essa história. Até hoje não se sabe como esses restos mortais foram parar no fundo daquele lago. Uma das ideias mais aceitas atualmente é que diz que essas pessoas foram até lá como uma parte de uma peregrinação religiosa. Logo, parte dos esqueletos ali presentes seriam de pessoas que estavam fazendo essa tal peregrinação entre o século 8 e o século 10, que acabaram sendo atingidas por alguma catástrofe, como uma avalanche, causando uma morte em massa, com outras mortes acontecendo nos anos seguintes, incluindo possivelmente mortes de comerciantes estrangeiros. No entanto, o caso dos esqueletos do lago Rupkund ainda permanece um grande mistério. Porém, quando falamos em incidentes envolvendo montanhas, não podemos nos esquecer do popular evento que ficou conhecido como o Passo de Dyatlov. Ocorrido em fevereiro de 1959 na União Soviética, o Passo de Dyatlov se trata de um mistério relacionado a uma excursão de 9 esquiadores até os Montes Urais, uma cordilheira que fica bem ao leste de Moscou e é considerada a fronteira natural entre a Europa e a Ásia. Esses 9 esquiadores eram 7 homens e 2 mulheres, sendo a maioria deles estudantes do Instituto Politécnico dos Urais. E todos eles já tinham experiência prévia em escaladas. Eles eram liderados por Igor Dyatlov, que posteriormente deu o nome ao Passo de Dyatlov, que no caso é um passo de montanha, que é basicamente um espaço navegável dentro de uma cordilheira, que fica na costa leste da montanha Kholat-Syakhl. Nome esse que pode ser traduzido na língua Mansi, língua falada pelos povos locais, como a Montanha dos Mortos. O grupo liderado por Dyatlov foi visto pela última vez na vila de Visay, assentamento mais ao norte das montanhas. Eles tinham como destino final a montanha Ortoten, que tem mais de 1.200 metros de altura. Logo, eles saíram de Visay no dia 27 de janeiro para nunca mais voltar. No dia 31 de janeiro, o grupo alcançou a borda de um morro e se preparou para escalá-lo. Em um vale remoto, eles deixaram suprimentos extras, incluindo comida e equipamentos, que seriam recuperados na viagem de retorno. No dia seguinte, em 1º de fevereiro, eles iniciaram a descida pelo tal Passo de Dyatlov. Aparentemente, a intenção era atravessar a área e acampar do outro lado do passo naquela noite. No entanto, dado ao agravamento das condições climáticas, com fortes nevascas e baixa visibilidade, o grupo foi desorientado, levando eles a seguir na direção errada, fazendo eles rumarem até o topo da montanha Kholat-Syakhl. Após isso, eles decidiram interromper a caminhada para montar um acampamento na encosta da montanha. Igor Dyatlov prometeu que ele mandaria uma mensagem para o Instituto Politécnico assim que o grupo retornasse a Visay, possivelmente no dia 12 de fevereiro. Como ele estava demorando para enviar essa mensagem, as autoridades locais foram alertadas, iniciando assim uma busca pelo grupo no dia 20 de fevereiro, que teve participação tanto de voluntários quanto das forças policiais e até do exército. Eles então conseguiram encontrar o acampamento do grupo no dia 26, e o que eles encontraram lá foi uma cena bem bizarra. A tenda que eles usavam foi encontrada com um corte feito de dentro para fora, evidenciando que algo fez os membros da expedição entrarem em pânico e fugir de forma abrupta. Perto da tenda também foi encontrado pegadas que levavam até mais ou menos 500 metros para fora do acampamento até elas desaparecerem. As pegadas indicaram um caminho até uma floresta onde a busca
encontrou restos de uma fogueira que havia sido acesa ali, junto de 2 corpos dos esquiadores. Os 2 estavam apenas com as roupas de baixo, algo estranho dado ao fato deles estarem no meio de uma nevasca. Entre a floresta e o acampamento também foi encontrado outros 3 corpos, que dado a direção que eles apontavam, existia um indício que aquelas pessoas pareciam estar indo em direção ao acampamento antes de morrer. Todos esses corpos encontrados inicialmente não tinham indícios que eles foram mortos de forma violenta, com nenhum sinal de luta, tendo na verdade indícios que indicavam que eles sofreram de hipotermia, o que no momento se acreditava ser a causa mais plausível da morte deles. O único que foi encontrado com algum outro indício foi o corpo do esquiador Rustem Slobodin, que tinha uma pequena fratura no crânio, mas não era algo que poderia necessariamente o matar. Naquele momento, ainda restava encontrar os restos mortais de 4 esquiadores, que ficaram desaparecidos por meses, sendo que eles só foram encontrados no dia 4 de maio. Os corpos estavam debaixo de 4 metros de neve, em um desfiladeiro próximo a um riacho. Esses corpos, ao contrário de outros encontrados anteriormente, tinham fraturas mais graves, com fraturas nas costelas e danos internos, além de um deles também ter sido encontrado com uma fratura no crânio. Uma das mulheres que foi na expedição, a Ludmila Dubinina, foi um dos corpos encontrados no dia 4, e ela foi encontrada sem a sua língua. E uma descoberta bem bizarra que foi feita após o encontro dos corpos é que nas roupas dos esquiadores foi encontrado vestígios de radiação. Encontrar os últimos corpos colocou muitas dúvidas nas autoridades, já que eles não entenderam muito bem o que aconteceu no dia 2 de fevereiro para que todos os membros da expedição fossem mortos daquela forma, fazendo com que oficialmente as autoridades soviéticas declarassem que o incidente foi causado por uma força desconhecida. Logo, esse caso obviamente possui diversas teorias atreladas a ele, das mais plausíveis até as mais absurdas, com teorias que falam que eles foram vítimas do serviço secreto soviético, deles terem sido mortos graças a um efeito de um suposto experimento nuclear, até os membros da expedição terem encontrado ninguém mais, ninguém menos do que o Yeti. Sim, isso mesmo. Sendo que entre os pertences dos esquiadores que foi encontrado, existia algumas câmeras com algumas fotografias tiradas na expedição. Dentre essas fotografias tiradas, tem uma que chama bastante atenção, que no caso é essa, que mostra uma figura borrada entre as árvores, que alguns conspiracionistas dizem ser esse tal Yeti. Mas isso é bem improvável, né? Na verdade, em 2019, o governo russo reabriu as investigações para tentar encontrar a real causa da morte dos 9 esquiadores. E nessa investigação foi constatado que eles foram mortos por uma forte avalanche que os fizeram abandonar o acampamento às pressas, tendo até estudos posteriores que realmente colocam essa hipótese como a mais plausível, sendo a mais defendida atualmente. Se acredita até que as fraturas encontradas em certos corpos poderia ter sido causada pelo impacto da neve no corpo de algum dos membros, que não os mataram de imediato. E isso seria possível, já que essa tal avalanche seria um tipo raro de avalanche conhecida como avalanche de placa, que teria força para quebrar ossos humanos, sendo que a maioria deles possivelmente morreram de hipotermia após fugirem da avalanche e caminharem com poucos equipamentos pela neve. E possivelmente outras coisas que foram observadas nos corpos, como a perda de membros, foi causada por animais selvagens. No entanto, essa versão ainda causa certa controvérsia e ainda não é considerada a explicação definitiva para o incidente do Passo de Dyatlov, que ainda continua sendo um dos maiores e mais famosos mistérios que já aconteceram em solo russo. Então eu
eu acho que é isso. Essas foram algumas histórias bizarras envolvendo montanhas. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se sim, não se esqueça de comentar aí embaixo, deixar o seu like e se inscrever no canal para mais vídeos como esse no futuro. E no mais é isso. Eu espero todos vocês em um próximo vídeo. Até mais!